Olá, meus amados irmãos e amigos, eu sou o pastor Ricardo Feres e trago para você a palavra que alimenta. A palavra de hoje está no livro de Jó, no capítulo 42, o último capítulo desse livro, a partir do versículo 1, e a palavra diz assim: Então Jó disse ao Senhor: Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. E o Senhor lhe perguntou: Quem é esse que se atreveu a pôr em dúvida minha sabedoria e justiça, sem conhecimento? E Jó disse: Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. Então o Senhor lhe disse: Escute-me, eu falarei. Vou fazer algumas perguntas e você me responderá. E Jó então disse: Antes eu só conhecia de ouvir falar o Senhor, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Queridos, todos conhecem a história de Jó. Já ouviram falar da paciência de Jó, daquele que foi o homem que perdeu tudo. E essa é a história dele. Um homem rico, próspero e que foi ali levado a uma situação muito difícil para ser provado. Deus permitiu que o inimigo o provasse, tirando todos os seus bens, tirando a sua saúde, os seus filhos, preservando apenas a sua esposa. E ele perdeu tudo e ficou numa situação lamentável. E seus amigos, aqueles que se diziam amigos, o acusavam de ser um pecador, por isso que ele estava naquela situação. Mas Jó também não entendia por que ele estava naquela situação, porque Deus mesmo diz no princípio desse livro: um homem honesto, íntegro, um homem que não tinha do que ser acusado, era um homem correto. E aqui então, já no final desse livro, nós vemos Deus conversando com Jó. Jó ali se lamentando pela situação que ele vivia, sem entender, dizendo: Senhor, eu não pequei, eu não fiz nada. E aconteceu tudo isso comigo. Então Deus vem e fala com ele e diz assim: Quem é que se atreveu a pôr em dúvida minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Estavam falando de Deus, acusando Jó, sem saber o porquê que ele estava vivendo naquela situação, porque Deus permitiu tudo aquilo. E Jó mesmo disse: Olha, falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, porque para mim eram maravilhosas demais, saber que Deus podia mudar essa situação, fazer tudo isso. E ele então diz: Olha, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora que o Senhor está aqui comigo, dizendo que vai restaurar minha vida, agora os meus olhos te veem. Queridos, muitas vezes nós passamos por situações difíceis, passamos por momentos que nós não queríamos ter passado, e lamentamos, e choramos, e até dizemos que Deus se esqueceu de nós, que Deus não se lembra mais de mim, e não entendemos a situação, mas muitas vezes Deus faz e permite que coisas nos aconteçam para nos moldar, para nos aprimorar, para nos fazer ficar melhores. Que, como Jó, nós muitas vezes ficamos assim abismados com as coisas que nós ouvimos falar, mas às vezes só cremos quando acontece com nós e conosco. E depois ele diz: Olha, antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E muitos estão assim. Muitos já ouviram falar de Deus, já ouviram falar que Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para trazer salvação para nós. Muitos já ouviram falar que Ele foi o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, mas conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Por isso, às vezes falam bobagens, não acreditam, porque acham coisas muito grandes, maravilhosas para acontecer com ele. Mas tudo que Deus prometeu, Ele pode fazer. Ele é o Deus do impossível. Não importa o que você esteja passando, creia que Deus pode mudar a sua vida como a mudou a de Jó. Depois de perder tudo, filhos, fazendas, gado, bois, ovelhas, Deus restituiu tudo. E diz a palavra: em dobro, porque Deus tem o melhor para você. Então espere em Deus, aprenda a conhecer realmente, não de ouvir falar, mas de ter uma vida
de comunhão íntima com Deus através de Jesus. E Deus vai te dar tudo em dobro para que você possa glorificar o nome de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que sabe que estão passando talvez por um momento difícil, aqueles que só conhecem a história de Jesus, para que eles possam ser despertados a conhecer o Jesus da história. E lá no nosso site iepsed.com.br você vai encontrar essas mensagens e também os cultos gravados da nossa igreja e todas as notícias também lá da nossa igreja. Ou se preferir, lá no meu Instagram, @Ricardo Feres. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor.